Olá, nono ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula. Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Slide 2. Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E hoje nós vamos ver ondas e luz. Lembrando que estamos dando continuidade ao nosso capítulo 2 do livro 4. E os principais conteúdos que você vai ver aqui são leis da reflexão, câmara escura, refração da luz. Então vamos falar sobre reflexão da luz, mais especificamente as leis da reflexão. Então tem aí um esqueminha da reflexão da luz aí na imagem, e você tem aí a imagem refletora, que você pode chamar de espelho no caso. Já vou aproveitar e falar uma coisa para vocês. Espelho a gente representa colocando uns tracinhos sempre do lado que ele não reflete. Então, aqui ele está refletindo o lado de cima, não reflete embaixo. Não está refletindo aonde está escrito espelho. Então, você tem o raio I, que é o raio incidente de luz, que é o raio que chega. Aí você tem o raio refletido. Reflexão, o que é? É o fenômeno no qual a luz está se propagando no meio, ela incide e volta para o mesmo meio. Então você tem o I, que é o raio incidente, o R, que é o raio refletido. Exatamente no ponto de incidência você traça uma reta, que nós vamos chamar de reta normal da superfície, essa reta aí no meio. Tá? Esse traço no meio nós temos a reta normal. E ela recebe esse nome de reta normal porque ela é normal. Mas, professora, o que é ser normal? Ser normal da superfície significa ser perpendicular à superfície no ponto, tá? Então, sempre a reta normal vai estar perpendicular, fazendo 90 graus com a superfície do ponto. E a partir daí, dessa reta normal, eu posso definir dois ângulos. O ângulo I, que a gente coloca o chapeuzinho aí em cima para mostrar que é ângulo. O ângulo I, que é o nosso ângulo de incidência. E o ângulo R, que é o ângulo de reflexão. Importante, os ângulos são formados com a normal. Em geral, na ótica geométrica, os ângulos são formados com a normal. Então, raio incidente, raio refletido, reta normal, ângulo de incidência formado com a normal, ângulo de reflexão formado com a normal. Então, vamos lá. Toda reflexão, não importa onde ocorra, ela sempre vai obedecer a leis, que são duas, a primeira e a segunda. A primeira diz que raio incidente, raio refletido e normal são sempre coplanares. Mas, professor, o que são coplanares? Vamos lá, significa que você tem os três contidos no mesmo plano, ou seja, você nunca vai ter, por exemplo, um raio aí, por exemplo, aí, da imagem de vocês, dando nessa imagem de vocês aí, nunca vai ter um raio batendo aí nessa superfície e saindo na frente. Os dois têm que estar sempre no mesmo plano. Bom, vamos lá. Olha só. Agora, essa primeira lei não tem muito exercício, tá? É referente à primeira lei. Agora, a segunda lei, bom, é o que nós vamos usar sempre para resolver vários problemas de reflexão. O que diz a segunda lei? Para toda reflexão, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Lembrando que esses ângulos são formados sempre com A normal. Então, I igual a R é o que a gente mais vai usar aí para problemas de reflexão, tá bom? Vamos falar sobre câmara escura de orifícios, ok? Mas antes de entrar, de fato, no funcionamento dela, vamos ver alguns fatos históricos, tá? A câmara escura foi inventada no século V a.C.
por um chinês chamado Motsu. Ele utilizava a câmera para observações astronômicas. Inclusive, se você tiver tiver oportunidade um dia de observar um eclipse do Sol, é um jeito seguro de observar um eclipse solar com a câmera escura, tá? A câmera escura foi utilizada por Kepler e por Da Vinci, claro, com aplicações diferentes, né? Kepler utilizava para fazer medições topográficas e Da Vinci para fazer enquadramento específico para a obra dele, tá? Uma coisa interessante é que a câmera escura foi também a precursora das atuais câmeras fotográficas. Como o funcionamento é muito parecido, mas claro, não exatamente igual, mas é bem parecido, a gente pode dizer que ela foi a precursora dessas câmeras, tá bom? Bom, vamos entender agora o que é de fato a câmera escura e como ela funciona, tá? Em primeiro lugar, a câmera escura, a gente pode dizer o seguinte: é uma câmera, certo? Não importa muito o formato, que no nosso caso nós temos um quadrado aqui na imagem, mas que ela é completamente vedada, totalmente escura por dentro, a não ser por este pequeno orifício aí que vocês estão vendo. Por isso que se chama câmera escura de orifício, tá? Aonde que a entrada de luz vai ser esse orifício central que vocês estão vendo na imagem. Aí o que acontece? A luz vai entrar por esse orifício e vai se projetar no fundo da câmera. Então, se eu colocar um objeto aqui em frente à câmera, a única passagem de luz que ele vai ter vai ser por esse orifício aí. Então, a gente sabe o seguinte: a luz que sai da parte de baixo do objeto vai entrar, para entrar aí nesse orifício aí, vai ter que fazer o trajeto, esse trajeto que eu vou mostrar para vocês agora. Ele sai da parte de baixo, que é onde você está observando aí de vermelho, e entra por esse orifício e vai projetar na parte de cima da câmera, tá? O raio azul, ele faz o trajeto inverso. Ele sai da parte de cima e se projeta na parte de baixo, tá? De dentro da câmera, tá bom? Isso aí nós chamamos de imagem invertida. A parte azul aí que estava em cima, agora você está vendo embaixo, tá? E a parte vermelha que está embaixo, tá? No objeto, você vai ver que está projetando na parte de cima, tá bom? Isso aí só pode acontecer pelo princípio da propagação retilínea, tá? Da luz, afinal ela foi de linha reta, tá? Daí do objeto até lá no canto da câmera. E pelo princípio da independência de raios de luz. Você pode ver que mesmo os raios se cruzando, a imagem continua a se projetar aí do outro lado de forma nítida. Eles se cruzam e não se embolam, não se embaraçam, tá? Então, quando um raio de luz cruza um com o outro, não acontece nada. Ele continua seu caminho sem nenhuma perda. Então, graças a esses dois princípios, a gente consegue ter essa imagem aí projetada aí dentro, tá bom? Vamos lá. O interessante é que a gente pode mensurar o tamanho da imagem, ok? Em função do tamanho do objeto e vice-versa. Para isso, a gente tem algumas medidas que a gente precisa tomar. A distância medida até a câmera, beleza? Além da altura do objeto, tá? E a gente precisa saber o tamanho da câmera, que tá aí o Dzinho, e o tamanho da imagem, tá? Que tá aí o Hzinho. O que isso quer dizer? Eu tenho agora, na verdade, dois triângulos de retângulos sendo formados ali. Se você notar bem, eles são opostos pelo vértice, tá aí. Dois triângulos, esse maior aí e o menor, o maior aí representado pela letra H e o menor aí letra H maiúscula e o menor representado pela letra H minúscula, tá? Esse menor aí é o oposto do vértice. Isso nos indica que eles são triângulos semelhantes. Então, para relacionar os lados, eu posso simplesmente utilizar a seguinte equação, que é Hzão, que é a altura do objeto, sobre Dzão,
sobre o Dzão, que é a distância do objeto até a imagem, tem que ser igual a Hzinho, que é o tamanho da imagem, sobre Dzinho, que é o tamanho da câmera. Isso aí nos permite calcular, por exemplo, o tamanho de uma fotografia que a gente tiraria com uma câmera rudimentar, tá? Que funciona como uma câmera de orifício, ok? Vamos lá, as características que a gente tem que observar da câmera aí é que a imagem se forma no fundo da câmera e é invertida em relação ao objeto. É o que a gente estava vendo lá na imagem. A imagem sai invertida em relação ao objeto, ok? A gente tem também a segunda, que é quanto maior a câmera escura, então será maior a imagem projetada, ok? É assim, ó, se a câmera fosse maior, tivesse uma extensão maior, os raios de luz iriam se projetar até mais distante, ficariam maiores lá atrás, lá do Hzinho, então a imagem também seria maior. E por último a gente tem aqui, ó, quanto maior for a distância entre o objeto e a câmera, menor será a imagem projetada. Isso aqui, para lembrar, você pode pensar numa câmera fotográfica, tá? A sua. Quando você aproxima essa câmera do objeto que você quer fotografar, a imagem fica maior, que é chamada de zoom, lembrando que é chamada de zoom. Quando você afasta a câmera, a imagem fica menor, tá? Como é o caso aqui do nosso exemplo, tá? Então é isso. Então resolvam a atividade da página 26, questão 1, 2 e 3. Vamos falar agora sobre refração da luz. Bom, então, alguma vez você já deve ter visto uma imagem como desta foto aí que vocês estão observando, tá? Essa imagem de uma lapiseira dentro de um copo de água, e a impressão que nós temos ao olhar para essa imagem é que a lapiseira se partiu. Esta imagem só é possível você ver porque tem um fenômeno chamado de refração da luz, ok? Então vamos lá. Como este fenômeno é um fenômeno próprio dos raios de luz, eu vou representar aqui ao lado alguns raios de luz que estão presentes nesta situação, nesta imagem, tá? Bom, nesta imagem vocês podem ver que uma parte dos raios incidentes, que eu chamei de I, é refletida e a outra parte atravessa do ar para dentro da água, ou seja, é uma parte refratada da luz. E a superfície, nesse caso, é a própria superfície da água. Vocês podem observar que o feixe de luz refratado, ele não segue na mesma direção do feixe de luz incidente. É por causa deste desvio sofrido pelos raios de luz que nós vemos a imagem da lapiseira como se ela tivesse partida. Vocês podem ver que assim como os raios sofrem um desvio, a imagem também sofre um desvio em relação à lapiseira que está fora da água. Além de sofrer um desvio, eu posso garantir a você que a velocidade de propagação da luz no ar é maior que a velocidade de propagação da luz na água. Ou seja, houve também uma alteração da velocidade dos raios de luz. Quando a luz atravessa de um meio para o outro meio, aqui no nosso exemplo, a luz está atravessando do ar para a água e sofre uma variação da velocidade de propagação, nós dizemos que aconteceu o fenômeno da refração da luz. Ok? Repetindo, vamos lá. A refração da luz ocorre quando a luz passa de um meio para um segundo meio e sofre uma variação na sua velocidade de propagação, ok? Nessa imagem vocês podem perceber que os fenômenos relacionados aos raios de luz coexistem em uma mesma situação. Aqui eu não representei, mas vamos relembrar que existe um terceiro fenômeno, que é a absorção da luz
pela superfície S. Se eu chamar esse meio de meio 1 e esse segundo meio de meio 2, eu posso dizer para você que toda vez que o meio 2 for um meio transparente, o fenômeno que irá predominar é o fenômeno da refração, ou seja, a maior parte da luz que incidiu sobre a superfície S irá atravessar para o segundo meio, a luz será refratada, ok? Agora eu quero que vocês observem essas duas imagens aí, tá? No slide. Novamente, eu tenho a minha lapiseira dentro de um copo de água, mas olha que interessante, quando eu coloco a lapiseira numa posição oblíqua em relação ao copo, há a formação da imagem partida, mas se eu coloco a lapiseira perpendicular à superfície da água no copo, nós não vemos mais a lapiseira como se ela estivesse partida, nós vemos a lapiseira normal. Qual a diferença entre esses dois casos? Eu vou novamente representar os raios de luz. Na primeira situação, o raio de luz incidente incide de forma oblíqua. Neste caso, ocorre um desvio desse raio quando ele passa do ar para a água, tá? Como que nós vemos? É a luz que passa sobre a lapiseira. Se essa luz sofreu um desvio, a passar do ar para a água, a imagem que nós vemos também sofre um desvio. Já no outro caso, o raio incide perpendicular à superfície da água, ou seja, ele incide sobre a normal. Quando isso acontece, o raio refratado não sofre nenhum desvio, ou seja, a luz que passa sobre a lapiseira não sofre desvio e nós vemos a lapiseira inteira. Tá bom? Então vamos lá. A luz, ela pode se propagar em diferentes meios, mas todos os meios possuem duas características semelhantes, tá? Esses meios são meios transparentes e eles também são meios homogêneos, ok? O índice de refração de cada um dos meios é dado pela razão entre a velocidade da luz ao se propagar no vácuo e a velocidade da luz ao se propagar nesse meio, tá? O índice de refração é adimensional, tá bom? Não uma unidade de medida para índice de refração. E o valor de N será sempre maior que 1. Por quê? Porque a velocidade da luz no vácuo é o maior valor para a velocidade da luz em um meio, ou seja, o valor de C será sempre maior que o valor de V. O valor de N significa que quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz em um determinado meio. Para o vácuo, a velocidade da luz é igual a C, ou seja, o índice de refração do vácuo é igual a 1. Quando a luz está se propagando pelo ar, a velocidade que ela atinge é aproximadamente igual a C. Então, o índice de refração do ar é aproximadamente igual ao índice de refração do vácuo, que vale 1. O índice de refração de um meio também depende do tipo de luz monocromática que está percorrendo por este meio. Para a luz violeta, o índice de refração de um meio terá o seu valor máximo. Já para a luz vermelha, o índice de refração do meio terá o seu valor mínimo, tá? Um termo muito encontrado nas atividades que vocês vão fazer ao longo da vida aí pelo ensino médio é o termo refringência. É um termo de comparação entre o índice de refração entre dois meios diferentes. O meio que possui o índice de refração maior, neste caso, o meio 2, é chamado de meio mais refringente, ou ainda nós podemos dizer que esse meio possui maior refringência, tá? Só para relembrar vocês, podemos considerar que a velocidade da luz no vácuo
é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Só para relembrar isso. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!